Começamos todas com a câmara virada ao contrário. Não sei porquê. Ainda por cima eu estou num sítio, não estou na adega e é sempre. Mas agora já sei, rodei logo. Ora, cá estamos. Tão bom vê-vos. Boa tarde a todas. Boa Boa tarde a quem tarde, nos boa está. noite para vocês. Boa tarde, minha querida Alessandra. A quem nos está também a assistir, olá. A quem é resistente e que passa de um perfil para o outro para nos assistir também. Não mexa para não ficarmos sem som. Não é, ninguém mexe, né? Não é, Sila? Ninguém mexe. E vai dar tudo certo, vamos conseguir com toda a certeza, está bem? Então, hoje temos um tema. Deixa-me só aqui fazer a introdução, ou eu ou a Alessandra, que também tem assim uma boa. É boa para o marketing. Então vamos primeiro aos recadinhos, né? Olá, boa noite para o pessoal de Portugal, o pessoal todo da Europa, boa tarde para o pessoal do Brasil. Meus amores, é o nosso famoso recadinho, é para espalhar mesmo, é aquela notícia mesmo do bem para todo mundo espalhar para os amigos, para os colegas, para os familiares. É o nosso site do PC Online Portugal, que é o www.pconlineportugal.com. Vão lá, façam o cadastro de vocês, façam a recarga de vocês, escolham qualquer profissional que se sentirem mais confortável e façam um atendimento. Olha, lembrando que nós temos especialista 24 horas lá no nosso site. Sim, 24 horas vai ter um rostinho lá que vai te salvar, que vai te ajudar. Então, meus amores, vão lá, façam o cadastro de vocês. Lembrando, tem uma coisa muito boa, uma notícia maravilhosa. A pessoa que fizer o seu cadastro pela primeira vez ganha 20 minutos, gente, 20 minutos para um atendimento com esse especialista do PC Online Portugal. Que maravilha, né? Então, vão lá, faça seu cadastro, ganhe seus 20 minutos. Para validar os seus 20 minutos, é necessário enviar lá uma mensagem, né? E aí, nossa equipe que está lá em atendimento vai validar os seus 20 minutos e você vai fazer seu atendimento por 20 minutos. Passados 20 minutos, você pode recarregar para completar o atendimento, né? Ou se já fez a recarga antes, fique tranquilo e continue aí no seu atendimento maravilhoso. Lembrando, terapia salva vidas. E nós, especialistas do PC Online, estamos lá para isso, para te ajudar tanto no momento de dificuldade, tanto no momento de não dificuldade que você queira, por alguma ventura, trabalhar qualquer tipo de situações que no momento hoje está sendo conflitante para você. Ok? Faça um cadastro. Deixa eu acrescentar só que temos recebido algumas comunicações, alguns e-mails a pedir o crédito dos 20 euros, não é? Que corresponde mais ou menos a 20 minutos, mas a pessoa não se registou. Portanto, primeiro tem que se registar, está bem? Registra e manda e-mail, está bom? Ou manda lá na caixinha onde diz contactos, vai à caixinha e manda um pedido para ter acesso ao crédito, está bem? Ao crédito dos 20 euros, está bem? Portanto, é muito simples, mas tem que registar, senão não dá para a plataforma reconhecer, está bem? Acho que podia fixar, já que você está como administradora da live, Anabela, fixa aqui para a gente o site, porque aí não tem dúvida, né? Vamos ver se eu consigo, não é? Vai conseguir. Acho que sim, acho que conseguimos tudo, não é? Temos conseguido. Sem óculos, então. Eu vou escrever aqui no comentário, gente, aí já fica aqui também além disso. Enviar, é isto. Agora é fixar, não é? Foi, fixar, isso. Já foi. Tá. Olha que lindo. Já está. Pronto. Muito bem. Então, vamos começar. Hoje vamos falar sobre disciplina e consistência na terapia. Acho que é um tema bem, bem pertinente, não é? E que muitas vezes é muito falado também nestas áreas e nas próprias consultas com os clientes. Então, eu acho que poderíamos fazer aqui uma abordagem, uma dinâmica, em que vamos falando sobre as estratégias que podemos utilizar, as dificuldades, as experiências que também temos vindo a ter e eu gostaria que as pessoas que estão a assistir também colaborassem e mandassem também as vossas opiniões, as vossas questões, para nós podermos também ser o mais útil possível, certo? Penso que será esse o objetivo.
Então, hoje vamos fazer a introdução com a Maria, não é? É, Sim. é verdade. Boa tarde para o Brasil, boa noite para Portugal, boa noite a todas. Um beijinho especial à Sila, que está sempre aqui nos nossos diretos. Acho que a Sila já merece uma consulta inteira gratuita só por assistir a todos os diretos. Verdade. Se quiser comigo, eu dou. Eu vou começar por dizer aqui umas frasezinhas que não foram escritas por mim, sim por Fernando Pessoa, que eu gosto muito, porque queria-vos dizer que com este pequeno texto de Fernando Pessoa, eu há 20 e poucos anos atrás consegui um 20 na disciplina para definir o que era terapia, porque na altura acharam que eu tinha sido, que tinha saído daquele contexto de terapia é isto, é aquilo, é outro, porque é que devemos de fazer, o que é que a terapia nos traz de novo, e então, eu gosto muito de Fernando Pessoa e vou-vos dizer devagarinho, para conseguir interpretar bem, se quiserem eu depois deixo o texto no comentário, em que Fernando Pessoa nos diz: a criança que fui chora na estrada, deixei-a ali quando vim ser quem sou, mas hoje, vendo o que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. E eu acho isto fantástico porque define porque é que devemos de fazer terapia, é muito importante. Por vezes a vida é tão corrida, nós queremos as coisas todas tão rápidas e se tivermos uma consistência, uma persistência na terapia, mesmo que não tenhamos nenhuma problemática associada, simplesmente porque queremos nos sentir bem com nós próprios e queremos descobrir ou redescobrir ou ir buscar a felicidade que tínhamos quando éramos crianças ou na adolescência e que depois crescemos e não somos crianças porque fica mal, porque não podemos dizer tudo o que nos vai na alma, porque temos que ser muito empáticos ou porque temos que ser muito verdadeiros e dizemos tudo assim de uma forma desbocada e que podemos magoar o próximo. E quando o Fernando Pessoa diz: a criança que fui chora na estrada, deixei-a ali quando vim ser quem sou. A criança chorava, achávamos nós que quando éramos crianças chorávamos porque queríamos ser crescidos rapidamente, mas depois quando somos crescidos queremos voltar atrás e sentir aquela felicidade que nós achávamos que a felicidade era mais do que aquilo, mas que aqueles momentos de felicidade que tínhamos em criança eram muito bons. E então porquê que a terapia deve ser consistente do meu ponto de vista? Deve ser disciplinada e não devemos de fazer terapia durante um mês, fazemos durante um mês 4 sessões de terapia. Já me sinto melhor, então não vou continuar porque já estou bem, agora falo com o taxista e com a senhora do café e com uma amiga que até ouve bem aquilo que eu digo e diz-me aquilo que eu quero ouvir e pronto. E depois daqui por 3 ou 4 meses estou a entrar em depressão e preciso de terapia novamente. É muito importante continuarmos com a terapia se queremos redescobrir, ir buscar ao nosso íntimo as coisas boas e também pôr para trás das costas o que temos recalcado e o que é menos bom. Por vezes é muito bom ir buscar as coisas que nós passamos que foram menos boas, exprimi-las e com a terapia conseguimos nos libertar delas. E pronto, eu não me quero alongar mais porque sei que as minhas colegas têm muita coisa para dizer e porque depois as pessoas ficam muito cansadas de nos ouvir e então passo a palavra a quem quiser falar. Entretanto, se for necessário, volto a intervir. Então, eu vou pegar já no texto no poema que a Maria nos trouxe, que eu acho que é maravilhoso termos introduzido a live hoje assim, porque toca mesmo cá dentro, na verdade, por ser a essência da própria psicoterapia. Acho que se houver um retrato do que é uma psicoterapia, é exatamente ir à essência da criança que fomos e que somos dentro de nós. E quando diz a essência da criança que fui chora na estrada, é tão isto, porque em cada adulto há uma criança que chora lá dentro. E ontem vinha no caminho, isto é tão giro, isto é tão mágico, ontem vinha no caminho
e tinha recebido uma mensagem, não é, de uma cliente, não consegui ler logo, não é, e quando parei li e dizia qualquer coisa que tinha a ver com o sucesso que ela estava a ter, com as decisões que ela tinha tomado, e dizia o seguinte: e tenho outra coisa para lhe dizer, Anabela, a minha criança está muito alegre porque estou a viver um sonho de criança, que era um sonho que ela tinha no desporto, porque é uma atleta, era um sonho que ela tinha no desporto e que ela não estava a conseguir atingir. E no trabalho que fomos fazendo, fomos ao retorno das ferramentas daquela criança, da alegria daquela criança. E quando nós conseguimos aceder àquela criança que fica a chorar na estrada, por que ela fica a chorar na estrada? Porque vai crescendo, crescendo, crescendo e a criança fica lá atrás, não é? E o adulto vai crescendo com as suas experiências de vida, com as suas vivências e esquece que ficou lá uma criança atrás. E essa criança fica a chorar. E, portanto, a psicoterapia é exatamente este retorno. É um retorno a esta criança, respeitando a vida do adulto e a responsabilidade do adulto. E é aqui que entra a disciplina e a consistência. Porque nós não conseguimos fazer esta espiral de reencontro com esta criança se não houver esta consistência, essa disciplina. Porquê? Porque à medida que nós fomos crescendo, nós fomos vivenciando determinadas situações que nos fizeram sofrer, que foram traumáticas eventualmente. O que é que acontece? Nós criámos mecanismos de defesa, aquilo que nós chamamos em psicologia de mecanismos de defesa. E isso foi toldando a nossa personalidade. Portanto, a pessoa chega a adulto a achar que é aquilo. E que é que diz o poema? Daquilo que eu não sou, não é? Que eu sou é nada, que eu sou é nada. Portanto, há um momento da vida da pessoa, seja por circunstâncias que ela está a passar, seja porque acordou e está realmente diferente, ela sente este nada, este vazio. E é aqui que muitas vezes a pessoa vem à procura do acompanhamento, porque alguma coisa na vida dela não está bem, dentro dela não está bem, porque há um vazio, há um nada, ela já não se reconhece. Por que ela não se reconhece? Porque ela esqueceu-se da criança. Porque é a criança que traz a caixinha, o segredo para reencontro com ela. Então, na terapia, aquilo que a Maria estava a falar, e que também eu acho que é a nossa experiência de todas, penso eu, é a pessoa entra motivada, ou porque está em sofrimento e precisa mesmo da psicoterapia, ou porque a determinada altura até está a achar interessante, e a pessoa entra e faz a linha, não é? A curva da motivação. Vem motivada, vem aqui 1, 2, 3, 4 sessões, e quando começamos a tirar as camadinhas da cebola, não é? Quando começamos a tirar as camadinhas da cebola e aquilo começa a doer mais um bocadinho, começa a confrontar-se com mais situações que ela tem que efetivamente olhar e eventualmente mudar, é quando ela começa a desistir. Ou porque já está bem, como a Maria diz e muito bem, como já está bem, ou porque já está sendo muito, muito duro, não é? Mas é crucial essa vivência, essa persistência nesse momento. E nós, psicólogos, estamos lá exatamente para agarrar a mão naquele momento. Nós não fazemos o caminho da cliente, mas nós estamos com o cliente. Então é nesse momento que há que haver a tal confiança para se manter a disciplina, para se manter a consistência. Seja a periodicidade que for, mas que seja uma periodicidade que a pessoa sinta que está confortável com aquela periodicidade e que, no fundo, fez o contrato com o próprio psicólogo sobre isso, não é? Portanto, respeitar isso. Sem essa disciplina e sem essa consistência, claro que é muito mais complexo a mudança, não é? Portanto, porque nós temos muitos padrões e facilmente a pessoa volta ao registro anterior. Não quer dizer que fique no registro anterior, mas vai lá tocar, porque eles não desaparecem. Os padrões que nós criamos neurologicamente, eles não desaparecem, eles ficam lá. Nós vamos é recriar outros, vamos é ressignificar e criar novos padrões. Para isso, é tal e qual um caminho de ervas. Há todo aquele campo cheio de ervas. Ele não tem caminho nenhum. Começa a fazer aquele caminho. Para que haja um caminho feito de terra no meio daquelas ervas, eu tenho que caminhar lá. Se eu não caminhar lá, se eu caminhar só de vez em quando, não vai haver caminho. Isto, para mim, é o que acontece na psicologia ou na psicoterapia, neste caso, e se calhar em qualquer terapia, e passo agora para a Rafaela. Sim, olá, boa noite. Eu vou falar aqui na perspectiva da terapia da fala, que, pronto, eu sou aqui um pontinho de terapia da fala no meio de tanta da psicóloga, venho dar a minha perspectiva
enquanto também terapeuta da fala. E gostei muito da frase que disse a Anabela, de nós não fazemos o caminho, mas estamos com o cliente, né? Estamos com o cliente ou estamos, neste caso, com a família ou com a criança. Isto, para mim, fez-me sentido esta frase, porque na verdade é um bocadinho isso, que é, eu sinto, porque também, se calhar, está feito assim, que as pessoas procuram-nos, seja psicólogos, seja terapeutas da fala, se calhar com uma solução rápida. E quando percebem que essa solução rápida depende do investimento e do compromisso que elas dão à terapia, não é? Isso faz às vezes andar um bocadinho para trás. E eu nem sempre percebi, ou melhor, em contexto, quando estudava, não é? Falávamos disto, de mantermos a consistência, de enviarmos trabalhos para casa. E, portanto, foi assim que eu fiz quando comecei a minha prática. E então tínhamos um caderninho, é típico os terapeutas da fala terem um caderninho onde fazem as tarefas e depois esse caderninho serve para casa para que depois a família também faça esse trabalho em casa e o reforço daquilo que foi trabalhado. E eu percebia no início que não estava a ser espetacular. Ora, porque a criança não queria fazer, ora porque os pais não tinham tempo ou não valorizavam, e portanto eu pensei assim, bem, vou trabalhar só eu, só aqui uma vez por semana ou o que seja, só e a ver se vamos ver, e comprometer-me aqui com a criança e vamos ver. Insisti do caderno, este foi assim o meu processo, mas depois percepcionei e tive famílias e crianças que chegavam até mim que se envolviam e comprometiam-se com o processo. E quando isso acontecia, era muito mais rápido e eficaz o processo da terapia. Então eu pensei assim, calma lá, Rafaela, não tem a ver com aquilo que aplicaste, mas a forma como aplicaste. Então vamos lá pensar. Tu entendes que é necessário esta consistência do trabalho que estás a fazer aqui, porque só uma vez por semana não é suficiente. Ok? Então o que é que tu precisas para que isso aconteça nos contextos, não é? E o que é que acontece? Primeiro, o que eu faço agora, ou procuro fazer atualmente, é comprometer logo a família e esclarecer que eu estou aqui a falar muito na família porque, portanto, é ela que faz aqui o entrelaço, não é? Para que depois a criança consiga fazer as práticas em casa, não é? Ou a família que lhe vai dar as estratégias. E então, nesse sentido, é responsabilizar a família de que, portanto, quanto mais comprometer, mais rápido serão possivelmente os progressos, não é? E mais eficaz será a intervenção. Deixar isso claro para a família. Depois procuro também identificar e escutar o que a família me traz, que é, eu podia dar aqueles exercícios ou aquelas tarefas, mas antes disso eu procuro perceber o que é possível para a família e para as características daquela criança. Será que passa mais por estratégias no dia-a-dia? Será que são tarefas mais dinâmicas? Será que são exercícios mais estruturados? E, portanto, perceber isso, analisar isso também daquilo que eu conheço da família da criança, daquilo que a família também se mostra disponível para fazer, e depois, mediante isso, ir monitorizando, não é? Ir percebendo o que é que está a ser feito e de que forma está a ser feito. Eu acho que aqui é muito importante, e nós falamos numa live que é também muito importante, uma comunicação clara. Eu acho que vocês de psicologia se cá também concordam com isto, que é uma comunicação clara, que é os exercícios que me deu ou aquilo que me deu não está a resultar. Não está a resultar comigo. Por exemplo, a pessoa dizer-nos isto, a família dizer, eu não estou a conseguir que a criança faça isto ou aquilo daquela forma. Ok, certo, tudo bem. Vamos ver o que é que não está a correr tão bem. Vamos aqui procurar desbravar esse caminho de ervas que a Anabela estava a dizer em conjunto, O que é que nós podemos colocar aqui para conseguirmos ir mais longe e para que consigamos dar as ferramentas que a criança precisa. E é isso. Só dizer que também o que eu procuro muitas vezes fazer é envolver a criança também nesse processo e a própria família, ou seja, ajudar também a perceber o que é que não está ali a correr bem. Por exemplo, se a criança está mais, sei lá, agora nas férias, não é?
até era uma criança certinha que fazia até as atividades propostas e muito motivada e super envolvida para conseguir evoluir, né? E agora nas férias a mãe não consegue ter mão, ou o pai ou a família, né? Não consegue ter mão porque as rotinas alteraram, então tudo bem, vamos assumir um compromisso. Estou agora a lembrar-me de um caso em particular que fizemos uma tabela do compromisso e vamos ver em que dias é que temos que fazer 2 ou 3 vezes este exercício específico da terapia da fala, em que dia é que podemos fazer. Vamos ver com a família em que dia é que podemos fazer e vamos percebendo como é que está a ser, como é que está a correr no contexto, pronto, e é um bocadinho isso. Portanto, eu acho que é necessário esse prolongamento do que é feito em sessão, é necessário esse prolongamento depois para casa e para a vida das pessoas, porque no fundo é onde tudo acontece, né? Onde elas falam nos contextos delas, né? Elas comunicam nos contextos delas, elas são nos contextos e, portanto, elas também têm que aplicar um bocadinho da terapia aos contextos. Alessandra. Deixa só aqui, havia uma pergunta aqui para ti, Rafaela. A Sila pergunta: quantas vezes por semana deve uma criança de 3 anos fazer terapia da fala? Pois, essa pergunta depende, porque depende da questão em si, portanto eu não sei qual é que será a questão, mas eu diria que depende. Sim. Então, eu acho que convidaríamos a Sila a usufruir do voucher que ela já tem, porque foi a que ganhou. Na primeira live que nós fizemos um sorteio, lembram-se? Já não se lembram, há muitos anos. Nós fizemos um sorteio e foi a Sila que ganhou. Pode usufruir desse voucher e não fala nada, diz a Sila. A criança ainda não fala, tem 3 anos. Então pode usar esse voucher e vai lá à psionline.portugal.com e vai lá falar com a Rafaela sobre isso, não é? Apresentar o caso. O que é que acha, Rafaela? Acho ótimo, claro que sim, Cecília. Traga-me esse caso para nós vermos aqui, porque o que me está a trazer é muito interessante, ok? E claramente que me surge, devia fazer isto ou aquilo, mas é preciso perceber um bocadinho mais, está bem? Então, se tem essa vantagem, então aproveito para falarmos um bocadinho e o ajudar também nesse processo de entender também melhor o caso e depois conseguir devolver-lhe o que é que na minha perspectiva me parece ser mais benéfico para essa criança. Até porque a Rafaela tem uma estrutura muito interessante na Psi Online, não é? Em termos de intervenção. Começa por fazer... Rafael, estava aqui com umas rosinhas, vocês viram também o comentário que tinha umas florzinhas cor-de-rosa e estavam por cima do cabelo da Rafaela. Estava lindíssima, desculpa. E a intervenção da Rafaela na psionline.portugal.com, a primeira intervenção é via chat, não é? E tem exatamente um questionário para a pessoa responder, para depois a Rafaela analisar e dar o feedback. E, portanto, eu acho que é uma ótima oportunidade para quem tem este tipo de dúvidas, porque eu acho que é exatamente esse o ponto que a Rafaela está na Psi Online, eu acho que é mesmo por isso, não é? É para ajudar a pessoa a fazer ali logo uma abordagem inicial, qual é que será a melhor forma ou o melhor recurso que a pessoa pode fazer, não é? Pode ir ter com quem para ajudar naquela situação. Será isso, Rafaela? É isso. Ou seja, o site está muito bem preparado para receber as pessoas, né? O site foi montado pensando em cada detalhe. Isso. Então, a Sila não tem, nem precisa ficar preocupada. Ela pode até agendar o melhor horário e dia para poder estar fazendo, né, esse atendimento para a Rafaela. Sila, não perca essa oportunidade, por favor. Aguardamos você. Isso mesmo. Sim. Minha querida Alessandra. Bom, achei interessantíssimo a maneira como a gente começou a abordar hoje o tema, né? Porque a gente fez o inverso, a gente saiu de uma coisa mais técnica para uma coisa mais descontraída, que é o poema do Fernando Pessoa, mas ao mesmo tempo cheio de técnicas dentro, quando a gente para olhar e esmiuçar. E a gente, enquanto psicólogo, o nosso dia a dia é isso, a gente se esmiuça dentro dos nossos pacientes para poder, naquele nosso olhar, encontrar com o olhar do paciente e junto a gente fazer o processo da transformação, né? E quando a gente trouxe esse tema de início, eu vou até abrir um parênteses, eu fiquei pensando, o que a gente pode falar a respeito desse tema? E aí começou a vir 300 mil coisas na minha cabeça que a gente poderia
desde falar umas coisas técnicas ou a gente abordar o dia a dia, até a gente mesmo no nosso comprometimento com o processo da terapia, porque a gente também faz terapia, então a gente está dos dois lados, a gente está do lado enquanto profissional e a gente também está do lado enquanto cliente / paciente também. E essa disciplina é uma disciplina mútua, né? A gente disponibiliza o nosso horário, os pacientes vão lá também para disponibilizar dos nossos serviços, mas ao mesmo tempo de organizar a vida deles. Porque quando a gente fala de disciplina, a gente não está falando de disciplina numa única coisa, a gente está falando de disciplina de uma maneira do total, né? Então, se você não consegue se disciplinar, talvez para se organizar, para levar o seu filho lá para fazer a terapia da fala, você não vai estar disciplinada para fazer outras coisas, outras questões também da sua vida, né? Eu costumo dizer que tudo é uma questão da gente se organizar, né? Organizando a gente consegue fazer. Talvez não vai sair da melhor maneira como a gente gostaria, mas as coisas, até os próprios imprevistos, quando a gente se organiza, quando a gente se disciplina, quando a gente toma consciência de que aquilo é importante, as coisas fluem de uma maneira muito melhor. E voltando para o lado enquanto psicóloga, a gente passa por esse desafio, né? Quando o cliente marca o processo do atendimento, da sua consulta, muitas das vezes entra para aquele início para fazer terapia por aquela empolgação, né? Chega lá, né? Porque o que leva você inicialmente para o processo da terapia é aquela pontinha inicial do iceberg que você bate, mas a gente não consegue ver o porquê está embaixo, né? É a última gotinha que te leva, mas o balde todo já estava cheio, né? E aí a gente começa a fazer todo um processo com esse paciente. Foi como a Anabela falou, existe um contrato que a gente faz no processo da terapia. Ele não é aquele contrato que você faz, que você assina e você vai cumprir. É um contrato com você mesmo. Você não está fazendo um contrato com a sua psicóloga. Está fazendo um contrato com você. De você ser responsável pelas suas ações. Já começa o processo de ensinamento aí. Às vezes o paciente não pode aquele dia, me desculpa, eu não posso ir. Eu sempre respondo, não peça desculpa para mim, peça desculpa para você. Porque naquele dia você fez um agendamento com você mesma, porque eu estou aqui, eu sou um espelho, no qual eu vou espelhar algumas coisas. Eu sou aqui, eu sou aquela linha que junto com você a gente vai alinhavar todo um processo para a gente fazer essa coxa bonita da vida, das suas situações problemáticas, que junto a gente vai tentar ali resolver da melhor maneira. Então, já é um processo de ensinar esse paciente que o compromisso maior é com ele mesmo, que se ele não consegue parar 60 minutos ou uma hora para ele doar aquele tempo para você, ele não está fazendo mais nada na vida. E a gente tende a fazer todo esse processo, estender de uma maneira muito mais corrida. Então, a gente, enquanto psicólogo, a gente começa a fazer essa psicoeducação ali, de estar orientando esse nosso paciente a falar, peraí, calma, desacelera, é um tempo para você. As suas questões que você está trazendo hoje aqui para a terapia, em outra live eu até falei, a gente só concentra naquele dia, mas a terapia, o que você faz da sua sessão, como é que você reflete, como é que você coloca em prática. Então, a gente já começa desde o início a fazer esse processo, esse condicionamento ali, dele parar, dele refletir e falar assim, eu tenho que dar valor à minha pessoa, porque a Alessandra, ela vai estar lá. Eu indo ou não indo, a Alessandra vai estar lá. E eu vou estar quando por mim? Quando é que eu vou tirar um tempo para eu me disciplinar, para eu me organizar? Então, muitas e muitas vezes, não só o próprio adulto que faz a terapia, muitas das vezes os pais das crianças, quando levam para o processo de terapia, eles acham que levou a resolver o problema. Não é se dedicar, é estar ali, é ficar atento talvez ao caderninho que a Rafaela vai estar mandando, é ficar atento talvez a uma outra informação que a gente, enquanto psicólogo, vai estar passando ali. É a disponibilidade. Sempre eu falo para os meus pacientes da seguinte maneira, quando eles buscam o primeiro atendimento. Eu quero fazer terapia. Você quer fazer terapia por quê? Você está disponível para você, não é para mim. Por que eu, Alessandra, tenho que estar aqui na hora marcada para junto te atender? Porque o atendimento, ele é mútuo. E aí, geralmente, as pessoas param, refletem. Não, eu estou sim, eu quero ter esse compromisso comigo junto com você. Olha a diferença. Eu quero ter esse compromisso comigo junto com você.
O meu compromisso com a Alessandra. Geralmente as pessoas falam assim, hoje eu tenho a ler. Não, hoje não tem a ler, hoje você tem você. Olha a diferença da gente parar e pensar. Muitas e muitas vezes a gente pensa de uma maneira errada e isso leva a ter comportamentos e sentimentos errados na vida. Tudo é a maneira que a gente pensa. Então, quando a gente fala de disciplina e dessa consistência de ir à terapia, não é ir por ir, é ir para fazer sentido. Fazer essa diferença para você e por você. Porque tanto eu quanto as meninas, quando a gente estudou para fazer a diferença. A gente não foi para a faculdade só por ir. Porque seria muito fácil. Eu vou lá, estudo, tenho todo, né, aquele tempo que a gente gasta um tempo, é um tempo bem gasto, porque até mesmo a gente não para de estudar. A gente estuda esse paciente todos os dias. O paciente sai ali, a gente já começa a ver, a gente cria junto com vocês, tem o objetivo da terapia, mas também tem o nosso objetivo, aonde a gente quer levar esse nosso paciente. A gente também tem que ser disciplinado, de estar ali na hora marcada, no tempo certo. Então, nesse processo da disciplina, eu fiquei refletindo muito do que a gente poderia falar, né? Porque se disciplinar é a gente entrar num processo de se desenvolver, da gente encontrar dentro da gente o nosso equilíbrio. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E a gente também, enquanto psicólogo, a gente começa a criar estratégias para estar ajudando vocês, pacientes, a entender o tempo de vocês. Principalmente pacientes que fazem uso de medicações. Então, a gente vai colocar esse paciente para ir avaliar junto com ele um horário mais favorável, para que não tenha essa falta, para que ele não chegue no consultório mais sonado, que ele chegue no consultório mais propício de conseguir falar. Adolescentes, pacientes adolescentes, a gente sabe que muitas das vezes, inicialmente, estão ali porque os pais colocam para o processo de terapia, tem uma certa resistência. Como é que a gente atende esse paciente adolescente? Então, a gente vai criar estratégias de ver o melhor horário que ele vai chegar mais animado, né? Aquela criança que talvez vem depois da escola, será que fazer terapia depois da escola é melhor? Se é aquela criança que tem um pouco mais de energia, então ela vai chegar talvez depois de uma atividade com mais energia. Como é que vai ser naquele processo daquele dia? O próprio idoso, como é que a gente funciona para atender o idoso? As gestantes que eu também atendo, como é que a gente faz para poder atender essa gestante para que tenha essa consistência, que consiga ir? É lógico que em alguns momentos a gente tem que ser flexíveis, porque hoje em dia a gente também tem uma vida corrida, o nosso trabalho exige determinados horários, então a gente, enquanto psicólogo, a gente não é fechado. Eu costumo dizer que a gente ensina em alguns momentos a se fechar, mas a gente não é fechado. A gente é flexível. Justamente para possibilitar esse encontro de você com você mesmo. Então, quando vocês vão lá e tem nossa ferramenta do nosso site, falando do nosso site, não é justamente o site foi pensado justamente para isso, para facilitar vocês, dentro da disciplina de vocês, conseguirem ter um horário para fazer o atendimento. Olha que facilidade, que talvez no nosso consultório dito regular fica um pouco mais complexo, porque a gente tem uma agenda ali a seguir. E o site, como tem especialistas 24 horas lá, já ajuda. Então, olha a gente pensando numa outra maneira de disciplinar vocês, de organizar vocês com uma ferramenta que é útil. Então, não é uma desculpa mais para não fazer terapia, sabe? Então não posso fazer porque eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. É só você se organizar. E talvez você não consiga fazer uma terapia presencial, mas você consegue fazer uma terapia à distância através de uma plataforma de um site. Você consegue também agendar para o seu melhor momento. Então, assim, como o nosso foco aqui é ir além do nosso muro consultório, é ir também para o nosso muro, né, site, já é puxando um gancho para dizer para vocês, o nosso site, ele funciona 24 horas. O nosso papel lá é ajudar você a se disciplinar para outras tarefas que você tenha da vida. Então, não se esqueça, quando a gente está consciente de que se disciplinar é a gente se permitir a organizar a nossa vida, é a gente se permitir a gente estar no nosso controle dentro daquela organização mais favorável para a gente, a nossa vida flui. Então, você que porventura tem um determinado tipo de dificuldade de se organizar, de se disciplinar, existe na vida um passo a passo muito simples para a gente conseguir se disciplinar. Primeiramente, suas metas e seus objetivos têm que ser compatíveis com a sua realidade. Não faça metas
e objetivos grandiosos, o qual automaticamente você já vai se sabotar para você não conseguir. Já é uma dica. Segunda dica, vai devagar, vai de passo a passo, faz esse objetivo mais simples, porque à medida que você concluiu o seu objetivo, você conseguiu disciplinar aquele seu objetivo, você teve êxito, isso vai te animar a você ir para um próximo objetivo, uma próxima meta. Terceiro, tenha paciência, porque é devagar. Não foque diretamente no seu resultado, foque no seu processo. Então, tudo é uma questão de disciplina. É igual quando a gente é pequenininho e a gente quer aprender a ter formações de hábitos de leitura. Aí muita gente fala, eu não gosto de ler, porque se você se propor todos os dias ler apenas uma única página, olha como é que ficou leve. Olha como é que vai ficar prazeroso. Então, não se apresse, não se obrigue a ter que cumprir uma coisa que naquele momento você não vai dar conta. Faça uma coisa menor. Comece a se disciplinar de coisas mais simples da sua vida. Os seus horários das suas atividades, a sua própria rotina. Comece na sua rotina da sua casa. Que horas você acorda, que horas você almoça, que horas você vai dormir. Porque se você consegue já manter essa simples disciplina, isso vai se expandir para tudo na sua vida. E aí você vai ter qualidade de vida, você vai ter saúde e você vai perceber que tempo você tem de sobra para fazer muitas coisas, inclusive a terapia, para se organizar e para disciplinar cada vez mais. Olha, que dicas maravilhosas, não é? Depois nós vamos pôr no site. Eu tenho ela em online, não neste, não é? No site da FC Online. Vamos colocar. Posso só complementar uma coisinha que eu acabei esquecendo da dica? Sim. Só para a gente não esquecer. Que lembrei aqui agora, tá vendo? Ó, me organizei para isso, mas eu lembrei. Sempre tenha plano A, plano B, porque às vezes a gente vai ter o objetivo de fazer uma coisa na vida e não vai dar certo, aí a gente vai se frustrar. Então, faça um A, faça um B, porque se um plano não deu certo, o outro super vai funcionar. A gente aqui fez isso hoje. A gente começou pelo PC Online, não funcionou, a gente não se desmotivou, o que a gente fez, como para o próximo. Se para o próximo Instagram não funcionasse, a gente iria para o outro. Somos 4. Na verdade, são 5 Instagram que nós temos a possibilidade. Um deles iria funcionar. E funcionou. Deixa só então dizer que nós vamos colocar estas dicas que a Alessandra falou num post da FC Online e o poema também inicial, não é? E depois vamos também tirar aqui algumas outras informações que foram dadas hoje e vamos colocar lá para não se esquecerem, para terem tudo, porque vocês merecem tudo. Agora, só uma notinha, enquanto a Alessandra foi falando, eu lembrei-me de uma coisa que realmente é muito importante. A própria dificuldade na disciplina e na consistência é ferramenta poderosíssima de trabalho na psicoterapia. Portanto, isso é um fator fundamental para nós trabalharmos, porque muitas vezes é exatamente na resistência, na incapacidade de disciplina, na incapacidade de consistência que está o segredo, a chave do sucesso da terapia. Sim. Porque é ali que estão os gatilhos, é ali que estão os bloqueios, é ali que estão as situações, as crenças, as ideias que limitam a própria pessoa de avançar. Os medos, sobretudo o medo do sucesso, que é o medo que mais temos. Não é o medo de falhar, é o medo de sucesso. Próxima live vamos falar sobre isso, a brincar. Ainda não discutimos o tema. Um tema. Mas temos a ideia de que nós temos o medo de falhar tem a mesma moeda do medo do sucesso, não é? Portanto, a pessoa quando começa a tentar... Eu sou perigosa a falar desses temas, nunca mais me calo. Porque o que eu mais lido é com o sucesso e com o insucesso. Exatamente. E com o medo e com o trabalhar muito, muito, muito. Portanto, não tenham medo de ter sucesso, é o que eu digo, é ótimo, aproveitem. Mas porque o sucesso não dura sempre, assim como o insucesso. É dos maiores medos que as pessoas, se calhar que toda a gente tem, é o medo do sucesso, porque o medo do sucesso implica, não é toda a gente, como é óbvio, o Ronaldo não teve. O medo do sucesso implica a abertura para o mundo, implica a exposição ao mundo, implica eu estou aqui para dar ao mundo.
e quer queiramos, quer não, toda a criança já teve insucesso quando se expôs. E, portanto, Sim. são memórias que ficaram lá registadas. Ao ficarem registadas em adulto, é isso que está lá mesmo por debaixo do medo de falhar, está bem? Então, estas resistências são muito importantes, porque elas falam sobre isso. Elas falam sobre estes medos. Faz sentido, não é? Super Faz, sentido. mas há um senão do sucesso para alguns adolescentes que, apesar de terem atingido o sucesso e aquilo que eles mais ambicionavam e trabalharam para atingir, quando lá chegam, sentem que aquilo não era o sucesso que eles queriam, querem mais. E, portanto, nunca desfrutam do sucesso. O sucesso, ainda no outro dia respondi, acho que era a Sila. O sucesso é o Estou a caminho. falar a nível O desportivo. sucesso é sempre, mas seja em que há os objetivos, mas o sucesso é exatamente o caminho, não é? E acho que é importante trabalharmos estas questões, sim senhor. Com A Sila certeza. tem aqui uma frase que eu amo, de paixão, mesmo sabendo que era impossível falar e fez. E eu sei que a Alessandra também tem uma frase final para concluirmos esta live. Tenho. É aquela famosa frase que a gente, no processo na terapia, a gente fala para os nossos pacientes, eles registram, levam para casa e vão refletir ali ao longo do processo e traz de volta no nosso próximo encontro, que a gente vai falar de sucesso. Eu acho que a frase faz super sentido. É uma frase que eu gosto muito, eu uso como se fosse meu mantra diário. E eu vou ler, por mais que está registrado, mas eu vou ler fielmente para vocês. Que aí a gente lê com mais pausa e todo mundo se fixa. Então, gente, agora é para abrir os ouvidinhos e abrir a mente, tá? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Repetindo. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nunca é tarde para a gente começar ou recomeçar. E agora, dizer então qual é a plataforma, Alessandra? Agora é o recadinho final, meus amores. Bom, meus amores, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Lembrando, nós fazemos parte de uma plataforma de um site que faz atendimentos online. Lembrando, 24 horas, terão carinhas lá, bonitinhas e belas, profissionais competentes para atender vocês, seja por qualquer conflito, desde um conflito da fala para o seu filho, seja por algum conflito psicológico para você, para o seu filho, para o seu marido, para o seu amigo, para o seu enteado, adulto, criança, adolescente, casal, gestante, idosos. Nós estaremos lá na plataforma do nosso site www.psionlineportugal.com. Super simples, meus amores. Registra lá, faz o seu cadastro bonitinho. Coloca lá o seu crédito de acordo com a sua possibilidade. Lembrando, se for a sua primeira vez, é um registro, um direito a 20 minutos pela primeira vez. Não é sempre não, gente. É a primeira vez que você fizer lá o seu cadastro. Faz seu cadastro, manda lá uma mensagem dizendo, olha, é minha primeira vez, eu estou aqui, eu quero receber o meu bônus. Irá ser acreditado na sua conta o valor lá de 20 euros, que corresponde mais ou menos, né, 20 minutos, vamos ser bem claro, depende muito do valor ali de cada minutinho do profissional. E aí você escolhe o seu profissional, existe um perfil de cada uma de nós lá, você lê, verifica, vê se você se identifica, faça seu atendimento. Depois, no final do seu atendimento, a gente também disponibiliza um espaço para você fazer seu comentário, porque o comentário é muito importante, tanto para as próximas pessoas que virão e para a gente mesmo se autoavaliar, porque a vida é uma avaliação, né? Nós somos seres humanos, a gente está aqui para a gente desenvolver. Então, vai lá, dá a sua sugestão do seu atendimento
e pronto. Dali em diante, você irá embarcar em um outro mundo, o mundo das possibilidades. Possibilidades que você terá para você e por você, não se esquecendo, é aquele momento que você tem com você. Isso. Desse momento para você, lá no Psi Online Portugal. Está tudo por hoje? Está tudo? Tá ótimo! Só temos que lembrar o pessoal que a gente acabou tendo que trocar de dia por questões de agendas, tá? Mas assim, a gente vai sempre tentar manter uma live por semana. Ok. Então, compromisso. Queria só mandar um beijinho para todos que estiveram no nosso live e para os que vão ver sem ser em direto. Depois, posteriormente, o live fica disponível, não é, Anabela? Sim, à partida, se tudo correr bem, tecnicamente. Aqui há sempre. Queria mandar um grande beijinho para todas e agradecer por conseguirem estar presentes e fazermos o live, cada uma com a sua vida, e um beijo no coração de toda a gente que nos ouve e que nos segue e que vão lá ao Psi Online Portugal. Muito obrigada. Sim, obrigada. Só dizer, Sila, eu estou a aguardar por Sila. Isso mesmo! Para acolher. Não, Rafaela, não só a Sila, né? Os demais também. Vamos lá, gente. Sim, eu estou para todos. Eu estava aqui um apelo especial à Sila, porque mostrou aqui algumas questões relativamente à fala e linguagem de uma criança, então eu estarei lá para ajudar nesse processo a analisarmos em conjunto, está bem, para conseguir melhor responder ou direcionar para a melhor resposta, está bem? Fica a aguardar por si, amanhã estarei lá. Um beijinho para todos. Obrigada também, obrigada a todos, obrigada às famílias que estiveram aqui a acompanhar-nos, que há aqui uma família então maravilhosa, que é a família da Maria, pelo menos essa eu identifiquei, que está por aqui, e mando um beijinho muito grande às meninas e ao marido e a todos que estiveram aqui hoje connosco. Vou terminar também a ler aqui a frase da Sila. Amei esta live, gratidão por estarem aqui. A doutora Ale, não é? Conseguiu arrancar uma lágrima minha às 4. Beijinhos, Sila. Obrigada por estar sempre. Sinta-se abraçada, Sila. Acolhi as suas lágrimas e, se precisar, estamos no site. Isso, está bem? Estamos todas lá, numas horas, noutras horas, no chat, videochamada. Estamos lá, estamos aqui, estamos em todo lado, não é? Muito obrigada a todas e obrigada a todos que estiveram connosco. Vou tentar então agora gravar a live. Beijo, meus amores. Até a próxima. Beijinho.